Vou então dar início à apresentação. Efetivamente, o Envy Health Microlab, como a professora Joana Costa mencionou, é um laboratório de investigação fundamental dentro do exame. Foi o primeiro laboratório de investigação fundamental do exame, já não é o único, felizmente. Porque realmente temos com quem partilhar às vezes estas dificuldades da investigação fundamental e depois da sua translação. Como já foi mencionado também, o foco principal é a resistência antimicrobiana e agora vamos concretizar um bocadinho nas bactérias gram-negativas, portanto, dentro da microbiologia, a minha área de especialidade é a bacteriologia e falamos aqui em micro-organismos críticos por parte da Organização Mundial da Saúde e, portanto, de forma muito simplificada, a mim interessam os piorzinhos, porque são esses que realmente estão a ter um impacto muito significativo no âmbito da saúde pública e que, obviamente, a todos nos preocupam. Sobre a perspectiva One Health. Então, que micro-organismos patogénicos prioritários são estes? Pela primeira vez, em 2017, a Organização Mundial da Saúde criou uma lista de micro-organismos patogénicos prioritários, lista esta que, vejam, foi atualizada há menos de um mês, porque efetivamente foi extremamente importante colocarmos o foco naqueles micro-organismos para os quais não há vacina disponível, apresentam uma maior mortalidade, uma maior capacidade de disseminação, não há novos antibióticos em pipeline e, portanto, aquilo que a Organização Mundial da Saúde pretendeu em 2017 e agora atualizou em 2024 é exatamente colocar o foco quer de investigação, quer de desenvolvimento, quer de financiamento, onde realmente, a nível mundial, a preocupação é maior. E é exatamente esses os micro-organismos aos quais o meu laboratório se dedica e que eu estudo há mais de 15 anos. Portanto, estamos a falar de bactérias gram-negativas, dentro das quais se inclui o que nós chamamos a ordem das enterobacterales, ou seja, temos aqui muitas espécies incluídas. As mais conhecidas serão Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter e também a Pseudomonas aeruginosa. Aqui uma nota que a Pseudomonas, que na lista de 2017 era um micro-organismo crítico, agora passou para um micro-organismo de grupo elevado, mas no entanto vejam este apontamento, ou seja, a Pseudomonas aeruginosa continua a ser uma bactéria cuja infecção leva a altos índices de mortalidade e aquilo que acreditamos que nesta avaliação multifatorial, com os fatores que vos mencionei antes e que realmente foram tidos em conta para esta segmentação, aquilo que acreditamos que tenha levado a uma redução do crítico para o médio foi exatamente os índices de resistência. Mas eu costumo dizer que há que olhar sempre para as características locais e, indo mesmo à Europa, nós temos índices de resistência às últimas linhas terapêuticas em Pseudomonas aeruginosas das mais altas do mundo. E, portanto, realmente faz todo o sentido continuar a considerar esta bactéria como extremamente significativa. Então, de forma estruturada e um pouco resumida, o que é que nós fazemos neste laboratório que tive a honra de fundar há 5 anos e, portanto, para um laboratório de investigação fundamental, 5 anos é muito pouco, quando há 5 anos atrás nem equipamentos tinha felizmente uma sala, um laboratório que estava inativado, numa zona fantástica e bastante tranquila da faculdade, mas o que é que nós neste momento já fazemos e já é realidade? Portanto, nós dedicamos principalmente a estas 4 áreas: diagnóstico, vigilância epidemiológica molecular, exploramos a questão associada às novas opções terapêuticas e articulamos com, maioritariamente, unidades hospitalares as questões de controlo, de prevenção e controlo de infecção. Em que medida? No fundo, nós funcionamos como que um laboratório avançado dos hospitais e, obviamente, centros de saúde, mas falo maioritariamente hospitais, porque, como vos mencionei, nós estudamos as piores, as mais resistentes, as que mais disseminam, as que têm uma maior importância para a saúde pública e, portanto, nós funcionamos como laboratório avançado dos hospitais, nos quais, nos próprios laboratórios, não são implementadas técnicas moleculares, como a sequenciação total do genoma, que nós já implementamos. E, portanto, porquê que damos este apoio até
até à prática clínica a nível de diagnóstico, porque desde que foram implementadas, desde que começaram a ser exploradas novas metodologias moleculares, e já falei da sequenciação total do genoma, aquilo que se verificou foi que o conhecimento que existia das bactérias afinal não era o real. Ou seja, quando nós temos uma infecção muito grave, e mesmo do hospital, nós temos um boletim de análises que nos diz infecção por Klebsiella pneumónia, aquilo que em laboratórios avançados como aquele que eu coordeno, aquilo que nós verificamos é que afinal pode não ser Klebsiella pneumónia, pode ser uma Klebsiella africana ou uma Klebsiella quasi varicola. E portanto estamos a falar de avanços tecnológicos e avanços moleculares muito recentes, ou que pelo menos expandiram muito nos últimos anos, e que, portanto, neste momento não conhecemos o impacto clínico deste novo conhecimento. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é articular com a clínica para perceber muito mais sobre estas novas espécies, estes novos complexos de espécie. Verifiquem que, se nós compararmos 2005 com 2020, o número de espécies bacterianas duplica, mais que duplica. E, portanto, há aqui claramente uma expansão do conhecimento científico e vejam que este artigo fala em avalanche de novas tecnologias moleculares, explosão de número de géneros e espécies. E, portanto, temos que perceber qual o impacto clínico deste novo conhecimento. Será que alguma delas está associada a uma maior mortalidade, a uma maior disseminação? Portanto, tudo isto é ainda um campo muito pouco explorado. Quando falamos de diagnóstico, falamos também daquilo que nós chamamos na área clínica de point of care testing, ou seja, uma identificação rápida e o mais possível próximo do doente. Todos nós conhecemos este exemplo de testes, não é? Quando olhamos para aqui, pensamos sempre nos testes de gravidez ou nos testes agora da pandemia da Covid-19, não é? E, portanto, o que acontece é que apenas há pouco tempo começaram a surgir estes testes rápidos para as infecções bacterianas. Neste caso concreto, estamos a falar de um teste que inclusivamente identifica os genes de resistência mais comuns destas bactérias, e isso tem uma importância enorme. Já vamos falar das novas opções terapêuticas, porque as novas opções terapêuticas disponíveis nos últimos 3, 4 anos, não estamos a falar de 10, nem de 15, nem de 20, estamos a falar de 3, 4 anos, têm eficácia distinta de acordo com o gene que a mesma bactéria produz. Ora, isto, a nível de prescrição médica, é um absoluto desafio. Ou seja, eu costumo brincar com os médicos com quem me relaciono e que neste momento me pedem para fazer realmente muitas formações nesse sentido, porque antigamente bastava saber se a bactéria é gram-negativo ou gram-positivo e já se podia prescrever. Com o largo espectro, tudo isto foi muito facilitado, mas neste momento temos clínicos a precisar de saber os genes que as bactérias produzem. Portanto, há claramente aqui um desafio e uma complexidade associada à prescrição. Do lado direito, temos exatamente o projeto que a professora Joana Costa mencionou, que é uma colaboração que temos com o Instituto Superior Técnico, em que estão a tentar desenvolver com a tecnologia portuguesa um equipamento com base microfluídica, exatamente para este diagnóstico rápido e este teste rápido, e portanto é uma colaboração com os engenheiros da nossa cidade e que também muito nos desafiam. Depois vamos à epidemiologia molecular. O que é que nós temos aqui? No fundo, os clones mais frequentes a nível mundial destas bactérias, nomeadamente a Klebsiella pneumónia, é este que estão aqui a ver do lado esquerdo, ou seja, clona ao grupo 258, e aquilo que nós verificámos em estudos desenvolvidos por um aluno de doutoramento, que está aqui também connosco, Gabriel Mendes, é que a epidemiologia molecular em Portugal é diferente da grande maior parte da epidemiologia molecular do mundo, e uma surpresa ainda maior é que é completamente diferente da epidemiologia molecular de Espanha, que é um país que está aqui ao nosso lado, ou da Europa. E, portanto, porquê que isto interessa? Isto interessa porque, por exemplo, para outro tipo de bactérias para as quais existe vacina, as vacinas muitas das vezes são desenvolvidas tendo como base este conhecimento molecular. Olha, ora, se ninguém levanta a mão e diz, atenção, que a nossa epidemiologia molecular é distinta da de Espanha ou é distinta da Europa, e aquilo que nós sabemos hoje é que parece que a nossa epidemiologia molecular está a ser muito influenciada pelos fluxos migratórios. Portanto, os clones que nós identificamos são muito semelhantes aos identificados no Brasil e na Ásia.
e, portanto, temos aqui já uma possível influência de situações ambientais, já vamos ver um pouco mais à frente. Realmente não podemos combater infecções no escuro, não é? E, portanto, a meu ver, temos que deixar de falar em resistência aos antimicrobianos ainda de forma superficial, temos que realmente começar a aprofundar um bocadinho mais do que é que nós estamos a falar e do que é que nós estamos a combater. Isso ganha especial importância quando temos uma entidade que, em plena pandemia, lança alertas como é o ECDC, alertas sobre clones específicos. E neste momento, em Portugal, há ainda uma restrição muito grande da identificação destes clones, porque, como vos disse, o nosso laboratório funciona como um laboratório avançado dos hospitais e, portanto, tivemos a DGS a colaborar connosco exatamente na identificação se Portugal tinha ou não este clone, que felizmente não tinha, não obstante estarem a emergir espécies hiperresistentes e hipervirulentas. Novas opções terapêuticas. Nós dizemos sempre, não há novos antibióticos, não há novas opções, mas mais uma vez temos que aprofundar as temáticas e, portanto, sim, há novas combinações antimicrobianas autorizadas nos últimos anos. Temos o exemplo do ceftazidime-avibactam, que foi aprovado em Portugal em 2019. Temos o exemplo do imipenem-relebactam, que foi aprovado em 2023. E neste momento já temos hospitais, embora esteja ali uma cruz, a utilizar o ceftidirocol, que embora não esteja aprovado em Portugal, os hospitais podem pedir a sua utilização sobre a alçada de autorizações de utilização especial. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos novas opções terapêuticas que, como vos disse, têm eficácia diferente, não pela bactéria, não pela resistência, mas pelo gene que produzem. Isto impacta de forma muito significativa. E dizer também que nós publicámos há muito pouco tempo já as primeiras resistências a estas novas opções terapêuticas. Portanto, sabemos que infelizmente as resistências acompanham as novas opções, mas quanto nós mais conhecermos do que é que leva à emergência destas resistências, obviamente melhor podemos atuar. Por fim, prevenção e controle de infecção, ou seja, claramente temos sido muito procurados para colaborar no controle de surtos. Todos vós têm ouvido falar, às vezes nos meios de comunicação social, da existência de surtos de âmbito hospitalar, muitos deles com grande impacto de saúde pública, e no fundo o que acontece é que as equipas de prevenção e controle de infecção do terreno implementam as medidas. As equipas do laboratório do hospital conseguem identificar se há ou não bactérias, mas imaginando que estamos a falar de identificação de Klebsiella pneumónia em vários doentes ou até em superfícies ambientais hospitalares, precisamos das técnicas moleculares e da epidemiologia molecular para perceber se a bactéria é mesmo ou não, porque ela pode ser Klebsiella pneumónia, mas se for de clones diferentes, não há relação no surto, são infecções que coexistem e que, portanto, não há um controle e uma necessidade de quebrar a cadeia de transmissão. E isso é aquilo que nós fazemos. No fundo, nós conseguimos molecularmente comparar estas bactérias e perceber realmente se há relação nos surtos e ajudar o hospital a tomar as medidas mais eficientes. Falei muito em microbiologia até aqui, vamos então começar a falar um bocadinho da parte do ambiente e do que é que, principalmente neste último ano, temos sido desafiados a começar a explorar e que, obviamente, esperamos também ter o contributo dos restantes especialistas do Terra, nesse sentido. Vejam que aqui nós temos um exemplo de um surto. Este ST11 significa que todas estas bactérias, portanto, cada linha é uma bactéria, todas estas bactérias partilham o mesmo clone, ou seja, há relação epidemiológica entre estas situações. E vejam que temos aqui uma bactéria ambiental, ou seja, já vamos ver um bocadinho, fala sempre do ambiente como sendo algo exterior aos hospitais e exterior aos edifícios, mas isso, pelo menos dentro da área da saúde, é o primeiro desafio que nós temos em desmistificar. O ambiente não é uma outra parte para além da saúde humana. O ambiente está integrado em todas estas dinâmicas e, portanto, vejam que foi identificado uma bactéria no ralo da área de desinfecção, ou seja, mesmo
dentro do foco do surto, em plena pandemia, ou seja, se houve alturas em que todos os hospitais implementaram medidas de prevenção e controle de infecção, foi na pandemia, portanto, em plena pandemia, temos um surto de uma bactéria multiresistente, produtora de NDM, ou seja, que é uma carbapenemase, uma enzima que confere resistência às últimas linhas terapêuticas, no ambiente hospitalar. E, portanto, exatamente igual à das urgências, à da medicina interna, das cirúrgicas. E aquilo era uma situação. Um outro caso que tenho para partilhar convosco, e teríamos outros, infelizmente, não é? Portanto, claramente isto é um tema que neste momento preocupa muito a Direção-Geral da Saúde e as várias equipas, exatamente pela importância de trazer esta epidemiologia molecular para esta prática, é que encontramos também uma outra espécie que não é tão comum, Enterobacter rogecampi, produtor de KPC3, que é uma enzima que é a mais comum dentro do hospital. E, mais uma vez, num ralo de um lavatório dentro do hospital, onde, sabem, os profissionais de saúde lavam as mãos, onde se utiliza equipamento, onde há, de alguma forma, retrocesso da água nesse sentido e, portanto, claramente um foco relevante nestas disseminação de bactérias multiresistentes hospitalares. Falei já da sequenciação total do genoma, do Whole Genome Sequencing. Todos saberão que tem múltiplas aplicações, mas tem sido realmente o grande contributo para a tal avalanche, a tal explosão de conceitos que hoje em dia começam a ser implementados em várias áreas, não é? Portanto, temos o multi-omics, agora o microbioma também já é muito mais explorado porque existem estas técnicas, a farmacogenómica, estamos a falar muitas das vezes, já vamos falar de conseguir explorar de forma completamente diferente as águas, os solos, o ar, e portanto claramente esta metodologia que nos traz muitos desafios, porque estamos a falar de uma necessidade de análise bioinformática, muito para além daquilo que eram as competências clínicas, bioquímicas, farmacêuticas, biologia, que antigamente eram requeridas, e portanto também nos vem aqui desafiar a ampliar este espectro. Já falámos da importância da saúde global, eu diria da saúde planetária, como temos que começar aqui a integrar realmente vários conceitos ambientais e a torná-los mais comuns entre todos. Ou seja, mesmo o nosso laboratório tendo iniciado o foco na saúde, porque é efetivamente essa a nossa área base de expertise, estamos num centro académico ao lado de um dos maiores hospitais do país, colaboramos com hospitais de todo o país e de várias dimensões, mas realmente a questão do ambiente não é uma questão à parte, é uma questão que tem que estar integrada. Portanto, estamos a falar, como vos mostrei, da influência dos fluxos migratórios em Portugal. Devo dizer que houve uma bactéria que nós identificámos que não nos atrevemos a chamar-lhe hiperresistente e hipervirulenta, e depois vem um artigo francês falar de um emigrante português com uma bactéria exatamente igual à nossa e a dizer que no fundo foi o foco de disseminação de bactérias hiperresistentes e hipervirulentas em França, e, portanto, claramente este conceito da emigração e da imigração e também, como todos sabem, das alterações climáticas são temas que têm que ser explorados e que, a nosso ver, não podem ser explorados apenas de forma superficial. Como dizia antes, aqui do lado esquerdo está o One Health fantástico que nós estamos habituados a explorar, não é? Portanto, ambiental, humana e animal, mas realmente há uma integração enorme. Portanto, vimos há pouco o professor Eusébio falar dos vetores, e a questão dos vetores está muito explorada, por exemplo, na questão dos vírus, está muito menos explorada na questão das bactérias, e, portanto, há claramente que explorar tudo isto. A professora Joana Costa falava da parte das plantas, não é? Das plantas, não só aquelas das quais nos alimentamos, mas também a relação das plantas com os próprios solos, e estamos a falar de águas, e mesmo nos animais. Temos que avançar um pouco deste conceito apenas do porco e da galinha, que são realmente extremamente importantes pelos antibióticos que também tomam, e sabemos, por exemplo, no caso do porco, são uma fonte enorme de resistência à colistina, que em tempos era a última opção terapêutica nos hospitais, e portanto é um bocadinho assustador nós estarmos a ingerir carne de porco
com resistência à colistina, quando isso era, no fundo, a reserva estratégica hospitalar para infecções muito graves. E também aqui uma nota que é, e não trouxe isso por uma questão de tempo, mas antigamente falávamos que as resistências aos antimicrobianos, as mais severas, eram em pessoas de maior idade, de maior severidade, em imunodeprimidos. Não é a realidade hoje em dia, ou seja, estas bactérias resistentes aos carbapenemos, neste momento, afetam pessoas, maioritariamente pessoas dos 35 aos 50 anos. Não estamos a falar apenas da população idosa, e estamos a falar de muitas vezes blocos cirúrgicos, ou seja, em que vamos fazer uma cirurgia menor e temos realmente uma infecção por estas bactérias. E, portanto, já a finalizar a minha apresentação, quais são neste momento as nossas áreas estratégicas, exatamente nesta ampliação ao ambiente. Cada vez mais somos solicitados a fazer análise de controle de qualidade de águas. Porquê? Porque, embora exista ISOs muito bem estabelecidas de controle de qualidade de água, elas não procuram as bactérias multiresistentes, elas apenas contam as bactérias patogénicas, não as caracterizam nem identificam. E, portanto, começamos a ter muitos pedidos de águas residuais, águas até de cultura, águas de consumo. Portanto, começamos a ter muitos pedidos nesse sentido e vamos montar técnicas que que permitam dar esta resposta à sociedade. A questão da terra, claramente há necessidade de perceber se as bactérias identificamos na terra são ou não iguais àquelas que existem nos hospitais. Temos a questão do ar, ou seja, não só o ar exterior e o ar interior, mas também o próprio ambiente no qual nos estabelecemos, e mais uma vez a questão do ambiente hospitalar com maior particularidade e sensibilidade, porque um estudo exploratório no qual estamos envolvidos, identificámos Pseudomonas aeruginosa multiresistente no ar de uma unidade, onde às vezes até pessoas vão a consultas externas, vão almoçar, e portanto há aqui claramente uma preocupação, e sabemos que há novas diretivas europeias da qualidade do ar interior em edifícios públicos que muitas das vezes ainda não estão a ser implementadas em Portugal. Nos animais, expandir um bocadinho estes animais da produção para os animais de companhia e de uso recreativo. Temos projetos em curso em que já identificámos no cão bactérias exatamente iguais às piores hospitalares, e temos também em curso projetos com feridas de cavalos e saliva de cavalos. E, portanto, aqui depois ligamos com a questão do microbioma humano e animal, claramente uma preocupação e uma área a explorar. E, por fim, a questão das superfícies, obviamente aqui foco mais nas hospitalares, mas seguramente haverá muito mais para explorar. Do lado esquerdo temos várias colaborações em curso, exatamente nesta ampliação das questões ambientais. A própria Faculdade de Medicina tomou a iniciativa de criar uma Comissão de Saúde Ambiental juntamente com o IMM, a qual tenho a honra de presidir, e portanto acho que costumo dizer que quando há valorização interna, que às vezes é mais difícil, é um bom sinal nesta valorização da saúde ambiental numa área muito clínica e muito da saúde humana. E do lado direito, como dizia a professora Joana Costa, há claramente uma área de colaboração imediata com o CFE, com a professora Isabel Henriques, mas deixo o meu e-mail e a minha disponibilidade para possíveis colaborações que virem que fazem sentido. Não poderia deixar de agradecer a muitas das pessoas que contribuem para a criação desta evidência. Celebramos o ano 0 de lançamento do laboratório, já vamos para o ano 5 e espero que muitos mais aí venham com a colaboração de todos. Muito obrigada.